Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Esse quem vos fala é João Batista Boaventura, seu amigo da Rádio JB. Hoje eu quero ler para vocês a lição bíblica desse domingo, dia 26 de abril de 2020. A lição hoje traz um título assim: A iluminação espiritual do crente. Nosso texto áureo é o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática é a seguinte: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura diária, na segunda-feira, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14, versículo 15. Quer que eu leia? Vamos ler. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E na terça-feira, o crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que diz assim: Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E na quarta-feira, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o poder divino é capaz de transformar o homem. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência há no mundo. Então, eu li 2 Pedro, versículo 1, versículo 4. E na quinta-feira, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 e 57, que o título traz assim: O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Então, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 e 57. Fala assim, ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E na sexta-feira estudaremos o título A Ressurreição de Jesus. Estudaríamos, né? Porque essa lição vai ser de domingo agora, dia 26 de abril. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que nos diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então o título foi assim: A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição.
E no sábado, para fechar a semana, para depois a gente iniciar a leitura, a lição em domingo, seria o título assim: nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Achei aqui já. Foi VaptVupt. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para você me acompanhar aí, a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos ler agora a introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Primeiro tópico: a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ponto 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Ponto 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem
qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A. Deus chamou pessoas no passado, segundo Timóteo 1:9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses 3:14. Isto é achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. C. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Ponto 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículos 7 ao 9. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus, capítulo 25, versículo 34. Tópico 2. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança. Ponto 1. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Ponto 2. A força do poder divino. Na sentença segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade.
Segundo a expressão força vem do termo kiratos, que traz a ideia de intensidade, e finalmente inchus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis de força desse poder. 1. A ressurreição de Cristo. 2. Sua ascensão à direita de Deus nos céus. 3. Sua elevação acima de todo domínio. Tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Ponto 1. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos 2:24, 3:26 e 17:31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículos 20 e 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, Salmo de número 110 e Atos capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57. E endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Ponto 3. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi bem, significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, 18. A conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus.
atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Para a gente fixar o texto lido, vamos fazer as perguntas para a gente entender o texto. A respeito de iluminação espiritual do crente, responda: quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? As bênçãos espirituais que o autor destaca na lição são essas. Aqui, ó. Eleição, predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. São essas bênçãos que o autor ele destaca aqui. Segunda pergunta. Segundo a lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? Aqui o apóstolo Paulo ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. É a resposta da pergunta 2, número 2. 3, é o número 3. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. 3 exemplos irrefutáveis que Paulo expressa, ou seja, Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Quais são os 3 exemplos? Bem, na sentença, segundo a operação da força e seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kiratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. Quarta questão. Segundo a lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? Aqui, nessa quarta pergunta, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. É a resposta da quarta pergunta. Quinta pergunta. Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Então, o duplo benefício que esse triunfo de Cristo traz à igreja é o seguinte: o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Então tá, entenderam? O triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. É o duplo benefício concedido aos salvos. Bem, gente, essa foi a lição de número 4. E assim eu quero tentar, trazer mais lições aqui. Até mesmo dentro da semana para a gente estudar no domingo. Já que estamos vivendo a pandemia e muita gente não pode ir para a escola dominical. E a gente pode ler aqui para vocês, já adiantar de antemão as lições da escola dominical. Futuramente eu poderia também explicar para vocês alguns assuntos aqui dessa lição. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistirem este vídeo.